Muito boa noite a vocês que acompanham o nosso Política em Foco. Estamos mais uma vez aqui diretamente para os telespectadores da Connect TV, também da TV8, levando informação, conteúdo e sempre um papo interessante para todos que nos acompanham por multiplataformas. Hoje estamos sendo recebidos aqui no escritório do que eu vou fazer a brincadeira logo de cara, é considerado o VAR da justiça brasileira, né? Tudo que você fala do meio jurídico, quando se tem alguma dúvida, e hoje em dia nós temos muitas dúvidas, as pessoas consultam essa verdadeira enciclopédia. Ives Gandra Martins, doutor, muito obrigado por nos receber. Olha, a alegria é minha de tê-los aqui no escritório e realmente já estamos conversando um pouco antes do programa sobre futebol. Sei que o amigo é corintiano, eu sou São Paulino, vem uma rivalidade há muitos anos, mas realmente o futebol serve como sinalização para nós podermos começar a conversar sobre política. Eu confesso que até eu perguntei sobre o time e tal, para fazer esse questionamento, para fazer essa analogia com o VAR, e o papo estava tão gostoso que dava até vontade da gente continuar falando de futebol aqui, ao invés de falar dos temas que nós vamos abordar aqui. Quem sabe de uma próxima oportunidade, tenho certeza que seria um papo muito agradável também. Mas, doutor, quero começar dando um esclarecimento para o nosso público e até para o senhor, já fiz isso antecipadamente, que a gente vai falar numa linguagem muito simples para tentar explicar ou levar uma informação para que a população entenda o que está acontecendo nessa crise institucional no Brasil. E o programa Política em Foco, acho que nunca poderia ser tão propício a gente falar do sistema jurídico, da justiça no Brasil, tão envolvida com a política. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: de alguma maneira, a nossa política está muito judicializada e isso está atrapalhando o país? Eu acho que está. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro de que eu gosto muito dos ministros do Supremo. Eu tenho livros escritos, esses livros que estão vendo lá, entende? Escritos em grande parte, aqueles azuis, um ministro do Supremo, Sim. com 7 dos ministros, e considero uns grandes juristas. O Vilmar, o Alexandre, o Fux é meu companheiro na Academia Brasileira de Letras Jurídicas, a Rosa Weber é uma excelente poeta, eu também estou da Academia Paulista de Letras. Então, o que eu quero deixar claro é que eu tenho respeito e admiração pelos ministros. O que eu tenho é uma profunda divergência na linha que eles estão adotando. Doutrinariamente, há duas correntes hoje que se chocam no campo do direito constitucional. Aqui eu defendo, que é a minha e dos velhos constitucionalistas, aqueles que têm poucos cabelos ou cabelos brancos, e aquela dos jovens, que são aqueles que hoje estão praticamente dirigindo o Supremo Tribunal Federal. Todos eles são muito mais jovens do que eu tenho 86 anos, e que entendem que o Poder Judiciário pode interferir nos outros poderes, o que eles chamam de consequencialismo jurídico. Consequencialismo jurídico, passando por uma linguagem mais simples, seria aquela pela qual os fins justificariam os meios. Se eu tenho um fim bom, eu posso usar meios, mesmo que não sejam os meios adequados. Sim. E o consequencialismo jurídico é a consequência que se está pretendendo, vale mais do que toda a estrutura, tem dominado muito o pensamento da Suprema Corte. E eu sou aqui na linha dos velhos constitucionalistas, que entendiam que há 3 poderes e cada poder tem suas atribuições bem definidas. Eu digo isso porque eu participei de audiências públicas na Constituinte, comentei, como mostrei, esses 15 volumes da Constituição com o Celso Bastos, falecido já, e até hoje o relator da Constituição brasileira é meu conselheiro no Conselho Superior de Direito e pensa como eu. O que eu estou pondo aqui é o pensamento também do Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituição brasileira. Nós entendemos que o Poder Judiciário não é poder que representa o povo, representa a lei. Quem representa o povo é o Executivo e o Legislativo. E esses não podem ter interferência. O Judiciário pode dizer se uma lei é constitucional ou não constitucional, mas não pode interferir no próprio processo de indicação, de dar indulto, de não permitir que haja esse regimento, tem que ser um outro regimento. Quer dizer, essa linha doutrinária adotada pelo Supremo não é a minha. E a minha divergência não está na qualidade dos ministros,
está exatamente nessa linha. E esse ativismo judicial, consequencialismo, neoconstitucionalismo, politização da política, dê um nome que se quiser. Tem vários, né? Entende? Pode-se dar um nome, a meu ver, prejudica. Porque aquilo que foi colocado pelo Constituinte, deixar cada poder com as suas atribuições bem definidas, o título 4 da Constituição, eu tenho todos os poderes bem definidos, o que é que o Poder Legislativo pode fazer, o que é que o Poder Executivo pode fazer, o que é que o Poder Judiciário pode fazer. Quando um poder começa a interferir nos outros, nós passamos a ter esses, enfim, eu diria, estremecimentos. Muito embora, e só queria concluir com isso, eu queria dizer o seguinte, apesar de todo o alarido que se vê na imprensa, as discussões e as expressões, eu continuo considerando que nós temos aqui no país uma democracia absolutamente firme. Vibrante. E tranquila. Eu leciono na Escola do Comando do Estado-Maior do Exército há 32 anos. Quase todos os generais tiveram que tolerar minhas aulas de direito constitucional, porque eu leciono naquele curso para coronéis, dos quais sairão os generais. São homens muito bem formados. Eles passam um ano na Praia Vermelha, não mais cuidando de artes militares, mas discutindo problemas nacionais e internacionais. Eu leciono desde 1990. Sou professor emérito da escola, entende? A gente vai ficando velho e vai recebendo os títulos. Não é? Então, o que ocorre? Todos têm uma percepção do que é o Estado Democrático de Direito. E todos eles, o curso foi criado em 89, um ano depois da aprovação da Constituição, exatamente com esse sentido. Hoje eles são os defensores da democracia, não há risco nenhum. Por outro lado, também, o que se apresenta são frases isoladas. Diz, não vai haver eleição. Quer dizer, que são maneiras de expressão do presidente ou também dos ministros do Supremo. Sim. Por exemplo, o ministro do Supremo declara que os estados devem, e os municípios, cuidarem, cada um deles, da pandemia. A Constituição declara o contrário. 21, inciso 18, que as calamidades públicas têm que ser enfrentadas exclusivamente em nível de planejamento e promoção pela União. A União entendeu que era a competência concorrente, uma interpretação que se respeita. Há uma CPI da Covid. Na CPI da Covid, enfim, os governadores que foram autorizados pelo senhor não podem. Então, se eu quero apurar a verdade, eu tenho que ouvir todo mundo. Ouvir os que foram também do Ministério da Saúde. Sim. E ouvir aqueles que receberam recursos da União. Então, o que eu vejo é muito mais alarido do que propriamente que isto possa vir a, digamos, estremecer as bases da democracia. Porque nós não temos fatos concretos que justifiquem a dizer de que, por exemplo, impeachment, eu acho extremamente difícil, na medida de que um terço o presidente Bolsonaro tranquilamente teria. Por outro lado, na verdade, aqueles que atacam militares, etc., o vice-presidente é um general de uma cultura extraordinária, fala diversos idiomas, serviu em diversos países. Então, na prática, é mais um alarido em que as redes sociais de um lado e a imprensa de outro lado, evidentemente, entram em choque em relação às questões apresentadas, mas eu, fora o alarido, eu não vejo realmente risco nenhum para a democracia. Quer dizer, as instituições nossas estão seguras, nós vamos continuar ouvindo isso durante algum tempo, mas isso vai, à medida que a economia começar a recuperar, a pandemia começar a decrescer, nós vamos ter, sim, o ano que vem, uma disputa com teses do século XIX, do século XX, direita e esquerda, e não eficiência e não eficiência. Mas, na prática, a possibilidade de aparecer ou não uma terceira corrente, um candidato de centro que, por enquanto, ainda não se apresentou, né? Mas que, enfim, pode acontecer, sim, porque nós estamos ainda distantes. Mas eu sinto que a judicialização prejudicou. A entrada na competência de outros poderes que são eleitos pelo povo, quando a Constituição declara que o Supremo, nem nas ações diretas por inconstitucionalidade e por omissão, pode interferir no Poder Legislativo, 103, parágrafo 2º, tudo isso me faz achar que estamos com mais alaridos
do que efetivamente com riscos à democracia. Dentro de tudo que o senhor falou aqui, é uma aula, a gente fica aqui, né, embebecido no melhor dos sentidos, aprendendo mesmo, mas eu queria fazer um questionamento. A gente vem de uma cultura presidencialista. O Brasil sempre e personalista da política, né? Com raras exceções, os partidos são um detalhe mínimo de quem acaba sendo eleito nos municípios, nos estados e principalmente nesse sistema presidencialista. Só que a gente tem ouvido nos últimos tempos que a Constituição, na verdade, ela dificulta o sistema presidencialista. De alguma maneira, a Constituição foi criada, ela foi escrita para um presidencialismo parlamentarista e que isso deixa hoje ou qualquer presidente de mãos atadas para muitas coisas. A Constituição, na verdade, era para ser parlamentarista. Eu vou dizer o seguinte, eu sou parlamentarista. Eu fiz política até 1965, quando veio o ato institucional número 2 e extinguiu os partidos. Sim. E fui presidente de um partido político em São Paulo. Era o Partido Libertador. Dos 13 partidos, o Brasil só tinha 13 partidos na época, era o único partido parlamentarista, era o meu partido. Por isso que eu nunca quis fazer política, convidado pelo Raul Pila, pelo Paulo Brossard, pelo Mendes Sá, saí concorrer e ganhei a eleição aqui no diretório e fui presidente em São Paulo. E, inclusive, na época, com uma atuação, enfim, que levamos, o partido era o 13º, na primeira eleição para vereador, eu pus o partido em terceiro lugar, só perdia para o UDN e para o PSP do Adhemar de Barros. Mas quando veio o ato institucional número 2, extinguiram, criaram 2 partidos, e eu disse, nunca mais volto a fazer política, sou apenas advogado e professor universitário, o que me dá uma grande alegria e me dá uma grande tranquilidade, porque eu digo o que eu quero, não preciso estar subordinado a essa ou a linha, tenho Deus e a minha consciência como os elementos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a nossa Constituição foi, o Ulisses assistiu palestras minhas sobre parlamentarismo. Toda a Constituição, até a Comissão de Sistematização, era para ser parlamentarista. Foi o Roberto Cardoso Alves, quando criou o Grupo Centrão no plenário, e um acordo com o presidente Sarney, no sentido de reduzir o mandato de 6 para 5 anos. Sim. O Saulo Ramos nega isso no livro. O Saulo era um grande amigo meu. Temos até trabalhos escritos juntos. Ele, aliás, cita isso no livro dele, Código da Vida. E aí veio o presidencialismo, mas muitos instrumentos, medida provisória. O que havia de rejeição ao decreto-lei na Constituinte, você não pode imaginar. Era violento, todos os deputados eram contra. O decreto-lei, o governo anterior governava por decreto-lei, não era por leis. Agora, criar-se a medida provisória porque a medida provisória era copiada do sistema italiano, da Constituição italiana, ipsis literis, só o prazo era diferente. O resto era a mesma coisa. Mantiveram a medida provisória, mantiveram uma série de outros dispositivos próprios de um sistema parlamentar de governo. E, evidentemente, criamos o presidencialismo, mas nós temos hoje uma situação em que o país tem 33 partidos, ou 35 partidos, 28, creio eu, com um assento no Congresso Nacional, Sim. E é impossível governar um país com um Congresso em que eu tenho 28 líderes para negociar. Demandas diferenciadas. Eu sempre digo, todo mundo diz, o Brasil não pode ter o parlamentarismo porque não tem partidos políticos, nós temos legendas. Eu diria, o Brasil não tem partidos políticos porque não tem parlamentarismo, porque o parlamentarismo necessariamente gera uma redução de partidos. A Inglaterra praticamente tem 2 partidos, um terceiro liberal praticamente tem pouco valor. Quase todos os países trabalham com 5 partidos, entende? Então, a Constituição ela foi preparada para um sistema e no plenário mudou, sem mudar todos os instrumentos que nós estávamos no parlamentarismo. Então, isto, efetivamente... Traz consequências... Isso tem uma certa procedência no sentido de que é muito mais amarrada, como é amarrada se fosse um sistema parlamentar. Mas no sistema parlamentar é muito mais simples. Eu tenho um primeiro-ministro. Se não for eficiente, eu derrubo, sem trauma nenhum. O presidencialismo, se não for eficiente, ou se tem o impeachment, que é traumático, ou tem que se aguentar. Eu sempre brinco o seguinte... Sistema parlamentar de governo, o sistema da responsabilidade a prazo incerto. O sistema presidencialista é o sistema da irresponsabilidade a prazo certo. Um prazo definido. Muito bom.
Falando desse momento estremecido, e a gente vê notícias, né, permanentes, manchetes bombásticas, a maior crise institucional da história do país, os poderes não se entendem, e de alguma maneira, se há sinalizações por uma falta de equilíbrio emocional, que acho que é indiscutível, que a gente vê que o presidente Bolsonaro realmente ele é uma pessoa que muitas coisas ele fala desnecessariamente. Desnecessariamente ele causa os próprios problemas. Mas se esperava, ou era pelo menos de se esperar, que o STF tivesse talvez um contraponto de equilíbrio a mais, que está se perdendo também com declarações bombásticas e agressivas quase todos os dias, e ontem, a mais recente, o ministro Fux dizendo que não vai mais se reunir numa reunião que estava sendo esperada justamente para se apaziguar os três poderes, e não, agora não tem mais conversa. Seria papel do judiciário se posicionar? É esse o aspecto que, com a admiração que eu tenho, por exemplo, o ministro Fux, eu sou um dos mais antigos da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, que é a maior academia de direito do Brasil. E, inclusive, eu votei no ministro Fux quando ele se candidatou para ser, hoje é meu confrade também na academia, e gosto muito, é um dos grandes processualistas do Brasil. Código de Processo Civil, nós devemos ao trabalho do ministro Fux. E eu tenho a impressão que o ministro Fux é um daqueles que tem procurado acalmar os ambientes, não é? Mas eu também estou convencido de que esta linha consequencialista, de que o Supremo se considera o superpoder, isto é, aquele poder que pode corrigir os rumos do Executivo e atuar nos vácuos legislativos, quer dizer, na verdade, a harmonia e independência dos poderes do artigo 2º fica dentro dessa visão consequencialista de que há um papel adicional que não está na Constituição, mas que eles entendem que, doutrinariamente, a Constituição estaria não inibindo a adoção do consequencialismo jurídico, Sim. faz com que nós tenhamos esse estremecimento do poder. E eu estou convencido de que isto fragiliza a democracia. E tenho dito, eu sempre faço questão de separar minha posição de doutrinador, de um mero professor provinciano de direito constitucional, entende, da posição política que eu procuro não ter posição política exatamente para poder fazer uma análise imparcial. E, nesse caso concreto, reconheço que hoje nós estamos vivendo um problema nos três poderes. No Poder Executivo, o presidente tem falado desnecessariamente demais. No Poder Judiciário, tem invadido a competência. Por exemplo, o artigo 84 da Constituição diz: compete exclusivamente ao presidente, é só do presidente, não pode nenhum outro poder entrar. Nomear ministros, fazer isso. Bem, quando chega o Supremo e diz o seguinte: não pode dar indulto para fulano. Onde é que, se a competência é exclusiva dele, pode dar um indulto para quem quiser. Por exemplo, o caso do deputado Daniel. O caso do deputado Daniel. Eu, pessoalmente, acho que o que ele disse é de uma sandice monumental. Ele deveria ser punido pela Câmara. Sim, pela Câmara. Pelos seus pares. Falta de decoro parlamentar, ok. Agora, quando a Constituição, no artigo 53, declara ele é inviolável por quaisquer manifestações, ele não pegou em arma, não fez nada, apenas fez uma manifestação, como é que ele pode ser preso? Por mais Por estúpida um que seja. flagrante perpétuo. Eu estou gravando esse programa. Se daqui 5 anos alguém entender que esse programa representa uma violação, eu posso ser preso. O que vale dizer, o flagrante perpétuo não existe no direito. Então o cidadão é preso e o Congresso, que poderia dizer: não, nós não permitimos, nós queremos que ele seja julgado aqui e vai ser punido aqui. O Congresso não fez nada, concordou, o que vale dizer, avalizou, se submeteu ao Supremo Tribunal Federal. O que vale dizer, nós estamos vivendo não a competência de cada um dos três poderes sendo exercido dentro dos limites que a Constituição pôs. 44 a 69, Poder Legislativo. 76 a 91, Poder Executivo. 92 a 126 são os artigos Poder Judiciário. Nós não estamos utilizando porque cada um deles, a essa altura, está nesse processo de estremecimento. E eu considero que isto
não é bom para a democracia. Apesar do respeito, eu vou dizer o seguinte, com amigos dos três poderes, o que mais me torna difícil ainda. muito mais constrangedor ter que fazer crítica aos três poderes, porque me dou bem com pessoas dos três poderes. Essa posição de superpoder que o STF se colocou, e a gente pode garantir que se colocou, porque não era de interesse de nenhum outro poder elevar um dos três que seriam... Aliás, não está na Constituição. Não está na Constituição. Os poderes são harmônicos e independentes. Cada um com a sua função específica. Só que esse superpoder que eles se colocam, se atribuíram, eles também conseguiram criar uma política do medo. Por que o Congresso não se rebelou? Mais ou menos é aquela história, ó, tem um monte de processo aqui que sou eu que vou julgar, vocês vão mexer comigo? Então, há uma possibilidade de reequilíbrio disso, por exemplo, através do que seria uma coisa ousada, e pelo menos do meu conhecimento nunca aconteceu, de um afastamento, de um impeachment de um dos ministros para falar, ó, peraí, vocês estão forçando a barra aqui, a gente vai forçar aqui, então volta cada um para a sua harmonia, que fica melhor. Por que se tem tanto medo da CPI da toga, ou de se propor um impeachment de um ministro que a própria a sociedade tem se incomodado com atitudes? Veja o seguinte, o Senado Federal é o competente para o impeachment do ministro Supremo. Agora, qual é o dado? O que nós estamos discutindo aqui são correntes doutrinárias. Sim. Quer dizer, na verdade, um impeachment de um ministro seria por uma interpretação de direito diferente da minha. Entende? Porque eles invadiram competência, não poderia e tal. Mas, na verdade, é uma corrente doutrinária que não é só defendida no Brasil, é defendida em diversos outros países. Sim. O que vale dizer, na prática, torna-se mais difícil, em primeiro lugar, do ponto de vista doutrinário, porque eles seriam julgados por interpretação que se dão, que é uma interpretação. Eu vou lhe dar um exemplo. Não tem nenhum preconceito contra os homossexuais. Nenhum. Mas, entende? A Constituição para o casamento diz que só pode ser entre homem e mulher. Tá escrito e foi lá. discutido isso. Quando achavam que não era necessário pôr homem e mulher, disseram, vamos pôr homem e mulher. Então, o Constituinte disse que não podia. Na França, fizeram a mesma coisa. O que disse a Corte Constitucional da França? Esse problema não somos nós que temos que decidir. Vamos para a Assembleia Nacional. Sim. Foram para a Assembleia Nacional francesa e eles aprovaram a lei. O que deveriam ter feito. Aqui, como não havia lei, como as leis não saíam, eles foram ao Supremo. Qual foi a interpretação do Supremo? O Supremo disse o seguinte, ao contrário da Corte Constitucional da França, Conselho Constitucional da França, que é o Tribunal Constitucional da França, aqui eles disseram não. A Constituição fala em homem e mulher, mas não proíbe. Quer dizer, então a história de não proíbe deram uma relativização. Essa relativização que a Suprema Corte está dando de uma série de dispositivos em que eu não interpreto, e esse é um ponto que eu acho fundamental para que o povo possa entender. Como é que deveria, a meu ver, como velho constitucionalista, como é que nós estudamos na década de 50, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, como é que se interpreta? Eu interpreto a Constituição tendo uma lei para dizer se ela é constitucional ou não é constitucional. Eu interpreto a lei. Agora, quando eu resolvo dar eficácia a um princípio genérico constitucional e faço com que esse princípio genérico prevaleça sobre tudo que foi regulação, o princípio genérico permite as interpretações as maiores. Por exemplo, indignidade da pessoa humana, existem os que defendem a dignidade da pessoa humana contra o aborto e os que defendem a dignidade da pessoa humana a favor do aborto. Sim. Quer dizer, se eu começo a decidir eliminando o direito posto à luz de princípios genéricos que podem dar uma elasticidade monumental, é evidente que nós entramos num campo em que o que vale não é o que foi escrito e discutido no legislativo, mas é a interpretação pessoal de quem está no poder. E se nós analisarmos que o Congresso, por pior que seja, foi eleito por 140 milhões de brasileiros, e o Supremo, por melhor que seja, foi eleito por um homem só, nós vemos que aí há alguma coisa que faz com que, digamos, pelo menos os alaridos
passam a ser esses que nós vemos diariamente na imprensa, não é? A frase que o senhor fala a respeito disso é: prefiro o pior dos congressos ao melhor dos supremos, é isso? Porque Por conta disso. Em matéria legislativa. Sim. E em matéria de decisão de direito, exclusivamente direito, indiscutivelmente são grandes juristas que estão lá, e eu não tenho livros escritos com 7 dos 11 ministros. O senhor teme que a justiça, essa palavra, ou essa entidade, ou esse sentimento de justiça, que é uma coisa muito de interpretação pessoal, esteja se desgastando a ponto de que o brasileiro volte a ter aquela coisa: aqui nada funciona mesmo, então vamos todo mundo criar o jeitinho para sobreviver. As leis são interpretativas, o próprio Supremo dá demonstrações de que uma hora pensa de um jeito, daqui a pouco pensa de outro, e aí se crie, ou melhor, se fortaleça ainda mais uma cultura do levar vantagem em tudo e que a regra não é tão clara assim, por conta do que está acontecendo. Eu acho que isso não é bom para a democracia. Não é bom. Eu tenho dito isso. E olha, com muito constrangimento, porque eu gosto muito dos ministros e tenho livros escritos com eles, eu reitero isso em tudo quanto é programa que eu faço, nos meus artigos. Mas eu acho que isso enfraquece pelo seguinte: nunca, em 63 anos de advocacia que eu tenho, em 57 anos de magistério universitário que eu tenho, nunca eu vi uma imagem do Supremo tão desgastada como hoje. Antigamente, quando se falava, por exemplo, na época dos Moreiras Alves, dos Galotes, do Sidney Sanches, dos grandes ministros que passaram por aquela corte, entende? O que ocorria? O Supremo era considerado assim um órgão quase que olímpico, quase como um dos deuses da Grécia. Tal era onde Moreira Alves, eu escrevi 31 livros com Moreira Alves. Esses livros que estão lá em cima, aquela coleção branca, etc., 31 daqueles livros eu escrevi com o ministro Moreira Alves, que foi, a meu ver, a maior figura do Supremo no século passado. Todos brincavam o seguinte: o Supremo é o guardião da Constituição e o Moreira Alves é o guardião do Supremo. Tal era a importância, a presença do Moreira Alves como doutrinador reconhecido no mundo inteiro, etc. Pois bem, o que ocorre? Naquela época, o Supremo era considerado uma instituição... guardião, né? Uma espécie de Olimpo da política brasileira. Sim. Eles eram o guardião, não interferiam. Quantas vezes se recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional recorria ao Supremo Tribunal Federal, e eles disseram: não, isso é uma matéria em que está sendo decidida, nós não interferimos. Quando vier a lei, vamos ver se ela é constitucional ou inconstitucional. Mas enquanto o processo é legislativo, é processo interno. Sempre foi essa a orientação do Supremo. Agora, quando o Supremo começou a interferir diretamente, cada vez que a oposição perde uma votação, corre imediatamente. Corre no Supremo. E aí nós passamos a ter algo que nunca vi. Minha primeira sustentação oral no Supremo foi ou em 62, 63. Eu não consegui localizar, entende? Porque naquela época não tinha internet, não tinha os arquivos, nós estávamos num outro escritório. Eu fiz a sustentação oral na Suprema Corte, nós fazíamos a sustentação rapidamente, eram 10, 12 sustentações por vez, porque os ministros davam votos curtos, recebiam os advogados, e hoje são mais assessores que recebem, sim. E mais do que isso, quem tinha que aderia imediatamente, dizendo: olha, acompanha o relator, e quem abria divergência dizia por que abria divergência. Julgamento. Veio a televisão. O único país do mundo civilizado que tem televisão. Cada um para dizer que está acompanhando o voto, para dizer que vai votar da mesma forma, tem que dar uma demonstração de cultura. De horas. Entende? O que representa, na verdade, uma lentidão da justiça a título de politizar. E, ao mesmo tempo, nós passamos a ver algo que não havia no passado. O mesmo debate político, em que o deputado xinga o outro, nós começamos a ver no Supremo, entre eles, muitas vezes, agressões entre ministros, pesadas. Coisa que não havia no passado, porque eles discutiam com veemência, mas com um profundo respeito. Então, a impressão que eu tenho é que eu vou continuar batalhando. Tenho pouco tempo de vida, 86 anos, não sei quanto tempo Deus vai me deixar por aqui, mas a verdade é a seguinte: a minha esperança é que se volte, porque os ministros têm valor para isso,
que volte o Supremo a ser o Supremo da época dos Moreira Alves, dos Galotes, do Sidney Sanches, entende? Dos Cordeiro Guerra, daqueles que realmente fizeram uma história e punham o Supremo como o verdadeiro Olimpo dos deuses dentro da política brasileira. 2 últimos itens para a gente finalizar, que já está estourando o nosso tempo. Eu sei que o senhor tem outros compromissos, tem uma outra equipe já para gravar uma entrevista também. Eu também tenho ouvido muito falar a respeito da falta do querer ser discreto, e o senhor citou um pouquinho a respeito disso. Que, por exemplo, a Suprema Corte Americana, eles decidem e divulgam o que foi decidido internamente. Muitas vezes das decisões só apresentam os advogados das partes. Algumas decisões, sim, alguns julgamentos, o argumento é público, mas não é da publicidade que nós temos. E alguns julgamentos a Suprema Corte decide com só as partes presentes, não, ninguém mais. Sem essa publicidade. Esse excesso de publicidade, ou de aparecer e tal, que ele era, até há pouco tempo, ele era, vamos dizer, no momento do julgamento, da hora dele revelar o voto dele, mas agora está se antecipando. A articulação, a gente tem visto o ministro fazendo articulação política, e que já é grave, que inclusive não é prerrogativa, a princípio já tem até uma linha de pensamento que isso seria suficiente até para um impeachment de um ministro, porque ele não deveria participar da vida política, sendo que ele é o julgador. Mas, para além disso, dá para se pensar em andar para trás, no sentido de ter menos publicidade para que tenha mais serenidade esta instituição que é tão importante para o país? Ou o senhor acha que é irreversível essa publicidade com a desculpa da transparência? Eu não sei se é irreversível, porque eu tenho batido exatamente na linha deles voltarem a ter o perfil do velho Supremo, não é? Do Supremo anterior a 2003. Mas, na verdade, hoje nós temos, e por outro lado, eu tenho a impressão que no momento em que eles estão atuando, eles não estão se considerando, isso que eu acho importante fazer a distinção. Eles não estão se considerando políticos, eles estão considerando que eles estão interpretando a Constituição nesta linha consequencialista. Uhum. Quer dizer, na verdade, é isto que fica. Quando fala impeachment, CPI da toga, etc., é como é uma corrente doutrinária de que eles podem atuar no vácuo legislativo, ou como diz o ministro Luiz Roberto Barroso, com que eu gosto muito, temos também livros escritos, ele diz empurrar o futuro corrigindo os rumos do executivo, entende? Empurrar a história para o futuro. Quer dizer, na verdade, o que ocorre é que no momento em que eles estão agindo, eles não estão agindo se considerando políticos, eles estão agindo como se eles estivessem interpretando a Constituição para o bem do país. Sim. Porque o consequencialismo jurídico, eles partem do princípio que os fins que eles estão tentando são os fins para garantir o direito à democracia. Então, eu dou a favor dos ministros do Supremo a intenção do bem, que é a corrente doutrinária que eles estão seguindo. Sim. Mas é evidente que se nós analisarmos a consequência dessa corrente doutrinária, é que eles estão agindo politicamente. Sim. Entende? Na interpretação deles, da forma como eles estão interpretando como se estão fazendo com que o direito seja um direito perfeito, adequado, de acordo com o pensamento Sim. deles, e que politicamente eles não estão permitindo distorções por parte dos outros poderes. Mas, na prática, isso só acontece, é uma atuação política. Sim. Então, é isto que fica difícil caracterizar para uma, digamos, CPI da toga, um impeachment, etc. Agora, é evidente que muita gente pensa que no dia que houver um impeachment de um ministro supremo, todos os poderes voltarão a ser harmônicos e independentes. Mas eu tenho a sensação que não é esse o caminho, pelo menos eu não estou vendo condição política para que isso... Não, política e, ao mesmo tempo, materialidade. Materialidade para que chegue, chegue se pegar caso. Um ministro que, num determinado momento, recebeu recurso ou recebeu dinheiro indevido, ficar com aí não tem materialidade. Mas aí não. Nesse particular,
eu acho que todos os 11 ministros são seríssimos. A última questão, e aí um trabalho que eu quero agradecer à equipe, né, que a gente não faz nada só, a gente sente a nossa produção pesquisando, e vou fazer uma pergunta e completar com a pesquisa que foi feita. A pergunta é, se falou muito, se criticou muito a história do Bolsonaro ter prometido que colocaria um ministro terrivelmente evangélico, e que isso seria uma maneira de desrespeitar que o Estado é laico. Se falou muito a respeito disso. E o senhor é católico fervoroso e devoto de São José Maria Escrivá. Então eu queria que o senhor falasse um pouco, a religião, a religiosidade, seja ela qual for, atrapalha no andamento de um país? Valores religiosos, de alguma maneira, destoam do valor de que o Estado é laico? Primeiro, o Estado, só um dispositivo na Constituição, que é o isentão para o segundo, que diz que não pode haver versão de recursos dentro de instituições religiosas, a não ser para efeitos sociais. Agora, como é que se lê a Constituição? Como é que foi promulgada a Constituição? Entende? Nós pegamos, abrimos a Constituição e diz o seguinte, vamos pegar, eu acho que vale a pena. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos na Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Os 11 ministros do Supremo, eles estão lá porque uma Constituição promulgada sob a proteção de Deus lhe permite que eles sejam 11 ministros. Os 81 senadores estão lá porque uma Constituição promulgada sob a proteção de Deus permite que eles estejam lá. Os 513 deputados estão lá porque uma Constituição promulgada sob a proteção. Todos estão sob a proteção de Deus se são cumpridores desta Constituição. Eu até sugeri para aqueles que dizem que o Estado é laico, então vamos mudar o preâmbulo de sem a proteção de Deus, nós promulgamos essa Constituição. Mas como não foi mudado o preâmbulo, todos eles. Agora, o Estado laico é aquele Estado em que as instituições religiosas não se confundem com as instituições públicas. Elas têm direito próprio. O Brasil tem um tratado com a Santa Sé, um tratado com a Santa Sé, em que declara quais são as funções, porque quem vai nomear um bispo para uma diocese não vai ser a sociedade civil, nem um cartório, nem são os paroquianos, vai ser o Papa. Sim. Entende? Quer dizer, praticamente, é só isto que representa. Agora, dizer que o Estado laico é um Estado ateu, a Folha de São Paulo fez um levantamento para saber quantas pessoas acreditavam em Deus, não acreditavam em Deus, há uns anos, meses atrás, ou talvez uns anos atrás, e deu 15 milhões de brasileiros, o que significa que 195 milhões de brasileiros acreditam em Deus. Então, o Estado laico não é o Estado ateu, não é o Estado agnóstico. Agora, para ser ministro do Supremo, o que ele precisa é ter um notório saber jurídico e idoneidade moral. E não é notório, é notável saber. É mais do que notório. Notório é ser conhecido dos outros. Notável é um saber acima. Então, e nesse particular é que, evidentemente, não é condição ter ou não ter religião. Nós temos, por exemplo, ministros na Suprema Corte que não acreditam em Deus. E outros acreditam que são bons ministros, entende? O que é importante para ser da Suprema Corte é realmente ter um notável conhecimento jurídico e idoneidade moral. E, por fim, o que eu quero dizer é o seguinte, as religiões dão valores. É muito melhor ter os valores da religião do que não ter valor nenhum. O Pascal tinha um pensamento que eu achava muito bom, e acho que vale a pena lembrar, diz o seguinte, as pessoas que acreditam em Deus e não acreditam em Deus vão ter, quando morrer, uma de duas soluções. Ou Deus existe ou não existe. Para aqueles que acreditam em Deus, viveram uma vida muito mais tranquila, entende?
e porque passaram a ter uma vida sem os problemas que aqueles que têm que viver fazendo suas falcatruas, seus problemas, etc., tem que enganar aqui, enganar lá, etc., mas eles acreditaram e vão ter. E se não tiver Deus, também tiveram uma vida muito boa. Agora, aqueles que não acreditam em Deus e que levaram uma vida assim com altos e baixos, de euforia, e se Deus não existir, vão ficar igual aos outros. E se Deus existir, eles vão ficar numa situação para a eternidade muito pior. Então, o Pascal diz, até por uma questão de inteligência, é muito melhor acreditar em Deus do que não acreditar. E só para concluir, eu me lembro a história, entende? Que de Deus não existe. Então, existe o universo, nós estamos aqui falando, etc. Então, de onde é que veio? Uma professora num colégio, colégio assim, de curso de terceiro, quarto, quinto ou sexto ano, estava dizendo que Deus não existe, que o universo veio do nada, que não houve um criador e que isso surgiu do nada, tal. Foi para o recreio, quando voltou, estava escrito na tela: a professora é uma burra. Ela ficou furiosa, disse: quem é que é isso? Quem é que escreveu? E ninguém na classe se apresentou. Disse: por que eu vou dizer? Ela disse: não, a professora queria saber quem pôs aqui. Aí um aluno disse: professora, eu tenho a impressão que foi o nada que escreveu. Muito bom. Doutor Ives, era isso que eu queria muito obrigado. Muito obrigado. E para nós, né, eu criado em escola de freiras, né, do Colégio Nossa Senhora da Misericórdia, lá de Osasco, para nós que nos sentimos sob a proteção de Deus, quero agradecer mais uma vez a simpatia, a gentileza e a aula, né? Acho que todo mundo que acompanhou essa entrevista teve uma aula, não só, né, a respeito da Constituição, a respeito do mundo jurídico, mas uma aula de vida. O senhor emana, exala essa vida, essa energia positiva para a gente. Muito obrigado que a gente consiga contribuir um pouquinho com o nosso público com essa aula que o senhor deu. Muito obrigado. Olha, a alegria foi minha, acredito. Muito obrigado. E próximo jogo, Corinthians e São Paulo, vai ser qual? Quem ganha? Olha, é evidente que eu vou torcer para o São Paulo e você vai torcer para o Corinthians. E eu para o Corinthians. Obrigado, doutor. Valeu. Eu só vou lhe dar um livro sobre parlamentarismo, entende? Parlamentarista, então você vai levar um livro de parlamentarismo. E eu vou ler. Aqui são diversos estudos, hein? Você vai se divertir aqui. Agora, todos aqui defendem o parlamentarismo, hein? Então, você vai dizer que eu tive uma preocupação não de falar sobre presidencialismo, mas por isso que eu dei o título: Parlamentarismo, Realidade e Utopia.